Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa análise do nosso plano de leitura. Hoje, no dia 58, a gente vai se sentir meio que arquiteto, sabe? Vamos explorar como os ensinamentos de Jesus em Mateus, a construção do tabernáculo lá em Êxodo e a sabedoria de Provérbios se encaixam quase como uma planta baixa para a nossa vida. Vamos nessa? Olha, à primeira vista, esses textos parecem coisas totalmente diferentes, né? De um lado a gente tem um sermão, que fala do nosso interior, do outro uma lista super detalhada de materiais de construção e, para completar, conselhos práticos para o dia a dia. Então a pergunta que vai guiar a gente hoje é: o que um sermão, um santuário e um provérbio podem ter em comum? A resposta, como a gente vai ver, é uma lição surpreendente de arquitetura espiritual. A nossa jornada hoje vai seguir um projeto bem definido. A gente começa com a fundação do caráter, lá em Mateus. Depois, vamos para a fundação da adoração, em Êxodo. Em seguida, a gente adiciona os tijolos da sabedoria diária, de Provérbios. E, no final, a gente vai ver a obra completa, uma vida construída para valer, sobre um alicerce sólido. Então vamos lá, seguindo o nosso projeto, a gente começa pela base de tudo, a fundação. E essa fundação é o nosso caráter. Em Mateus 7, Jesus não está só entregando um monte de regras. Ele está nos dando o verdadeiro projeto arquitetônico da nossa vida interior. É aqui que a construção começa de verdade. E a primeira decisão em qualquer projeto é a entrada, claro. Jesus nos mostra um contraste muito forte aqui. De um lado, a porta larga, convidativa, popular, o caminho que todo mundo parece seguir. E do outro, a porta estreita, que exige esforço, exige disciplina e foco. A escolha que a gente faz aqui define não só a entrada, mas, define toda a estrutura que vem depois. E dentro dessa planta baixa, Jesus estabelece o que seriam as vigas de sustentação. A forma como a gente julga, a nossa persistência em oração, a regra de ouro funcionando como o nosso prumo, a autenticidade dos nossos frutos e, o mais importante, a obediência. Cada um desses pontos é vital, sabe, para garantir que a nossa fundação seja íntegra, seja forte. E isso tudo nos leva à grande metáfora de todo o capítulo. A diferença entre o construtor prudente e o insensato não está naquilo que eles ouviram. Não, os dois ouviram as mesmas palavras. A diferença crucial, aquilo que separa a rocha da areia, está na prática. É a ação que transforma conhecimento em um alicerce sólido. Um alicerce capaz de resistir a qualquer tempestade. Ok, com a fundação do caráter estabelecida, é hora de começar a erguer as paredes. Agora a gente sai da nossa estrutura interna para a estrutura externa, a vida de adoração. Êxodo nos mostra a construção do tabernáculo, que é um espaço físico, mas que serve como um espelho de como a gente constrói o nosso relacionamento com Deus. A leitura nos apresenta um personagem incrível, Bezalel, um artesão que foi capacitado pelo próprio Espírito de Deus. E cada peça, sabe, desde a Arca da Aliança até o menor dos utensílios, foi criada com uma precisão, com um propósito. Isso nos ensina algo fundamental. A adoração não é improviso. Ela exige a nossa melhor habilidade, a nossa intenção total e a nossa dedicação mais profunda. Agora, uma coisa que chama muito a atenção é a escala desse projeto. Dá uma olhada. 1 tonelada de ouro, mais de 3 toneladas de prata. O povo deu, e deu com generosidade o que eles tinham de mais valioso. Isso ilustra de um jeito brilhante que construir um lugar para a presença de Deus, seja um templo físico ou a nossa própria vida, exige sacrifício. Exige que a gente entregue o nosso melhor. Certo, então já temos o alicerce do caráter e a estrutura da adoração. Mas e a manutenção diária dessa construção? Como é que fica? É aí que entram os tijolos de Provérbios 17, que oferecem aquela sabedoria prática, sabe, para o nosso dia a dia. E o primeiro tijolo dessa manutenção diária é a nossa atitude interna. A sabedoria aqui é muito clara. A nossa disposição afeta diretamente a saúde da estrutura. Um coração alegre funciona como um tratamento preventivo, mantendo toda a construção saudável, de dentro para fora. O próximo tijolo é o perdão. Ele é tipo a argamassa que une os nossos relacionamentos. A escolha de cobrir uma ofensa, em vez de ficar jogando ela na cara da pessoa, é o que mantém as paredes das nossas amizades e da nossa comunidade fortes, unidas. É uma escolha que simplesmente promove o amor. E o que a gente faz quando aparecem rachaduras? Bom, esse provérbio nos dá uma dica de engenharia social, digamos assim. Resolva o problema pequeno antes que ele vire uma inundação. A sabedoria está em agir rápido, em consertar pequenas brechas para evitar um desastre total nos relacionamentos. E por fim, um dos tijolos mais importantes de todos,
O silêncio estratégico. Esse versículo é sensacional. Ele nos lembra que a sabedoria muitas vezes não está no que a gente diz, mas naquilo que a gente escolhe não dizer. Conter a língua é uma ferramenta poderosa para manter a paz e a integridade da nossa construção. E então, como é que todas essas peças se encaixam? Agora é a hora de dar um passo para trás e admirar a construção completa, unindo a planta baixa de Mateus, os materiais de Êxodo e os tijolos de Provérbios. E aqui está, o projeto final. Uma vida sólida começa com o alicerce de um caráter que é baseado na prática da palavra. Sobre ele, a gente constrói uma estrutura de adoração, dedicando o nosso melhor a Deus. E, dia após dia, a gente faz a manutenção dessa casa com os tijolos da sabedoria prática. Uma parte depende da outra. É um conjunto. Se essa análise ajudou a construir um entendimento mais sólido por aqui, que tal fortalecer a nossa comunidade? Cada curtida e cada inscrição no canal Pneuma BR nos ajuda a continuar erguendo esse espaço de aprendizado diário. É um jeito simples de fazer parte dessa construção. E para a gente encerrar, fica a pergunta para reflexão. Olhando para a vida hoje, com as tempestades que vêm e que vão, qual tem sido o verdadeiro alicerce? Rocha ou areia? A resposta, no fundo, está nas nossas ações de cada dia.